Olá, muito bom dia para você, graças a Deus, feliz sábado, mais um dia, mais uma oportunidade abençoada de nós crescermos, de nós termos momentos abençoados com a nossa família, não é? Então, se você não for trabalhar, como nós sempre falamos, aproveite cada dia, trabalhe por memórias, não caia nos gatilhos de brigas, porque infelizmente, né, muitos finais de semana, feriados, aniversários, festas acabam se tornando traumáticas. Então vamos trabalhar para que a nossa família esteja unida. Então tenham momentos agradáveis, né? Tenham as refeições juntos, à mesa, façam um passeio, né? Orem para tudo isso acontecer, para que ninguém venha espetar o outro, provocar o outro e acabar causando uma divisão, uma situação desagradável, em nome de Jesus, ok? E eu quero ler para você hoje a nossa mensagem que está aqui em Romanos 15, do 2 ao 4 e o 7, que dizem assim: devemos agradar ao próximo visando o que é certo, com a edificação deles como alvo. Olha só que palavra maravilhosa. Então a gente tem que agradar o próximo visando aquilo que é certo, não pelo próximo. Não pelo que ele gosta, mas pelo que é certo, com a edificação deles como alvo. Então a gente quer dar um bom exemplo, um bom testemunho para que todo mundo cresça. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caiam sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Então, olha só que palavra interessante. Aqui nós vemos, né, a palavra nos ensinando, ó, a gente precisa fazer o bem para as pessoas, o que é certo, né, visando o crescimento daquela pessoa. Então eu não vou lá acabar com a pessoa e nem ficar lá escondendo as coisas, passando a mão na cabeça, né, só bajulando. Não, isso não é bíblico. O que é bíblico é eu falar a verdade. Então, ter a maneira certa de falar, mas falar a verdade. Ó, isso que você está fazendo errado, isso daí tem que fazer diferente. Ó, você acertou nisso, mas nesse ponto aqui você pode melhorar. Então, ó, aceitando como o Senhor nos aceita. Ó, essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência, ó, nos dão sabedoria, nos dão capacidade de manter a esperança. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente não tem paciência com as pessoas. Muitas vezes a gente não suporta na nossa cabeça a diferença, a lerdeza, o tempo daquela pessoa, a falta de entendimento de alguma coisa. Mas olha quanta coisa que Deus nos perdoou, quanta coisa que a gente aí tem trabalhado, crescido, mas quanta coisa ainda tem que melhorar. Não é verdade? Então, da mesma forma que a gente quer que Deus nos aceite, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha paciência conosco, nós precisamos plantar isso na vida das pessoas para que Deus seja glorificado. Ou seja, quando eu dou um bom testemunho, quando eu entendo as pessoas, eu respeito as pessoas, eu ajudo as pessoas, eu falo a verdade para as pessoas, eu levanto as pessoas, quem está sendo glorificado com essa atitude? O Senhor. Deus está sendo glorificado, porque as pessoas não estão vendo Deus, mas elas veem Deus através da minha vida ou não. Então, assim, olha só, o fulano aí, como que ele está diferente, né? Antes ele chegava só com os dois pés, brigando, xingando, ofendendo, botando para baixo, criticando. Agora ele tem uma postura diferente. O que isso é? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está nas nossas vidas, a mudança fica evidente. Então, se eu falo que eu tenho Cristo, as minhas atitudes, as minhas reações e os meus comportamentos precisam necessariamente serem diferenciados. Então, eu preciso aprender a conviver com as pessoas, aprender as diferenças, né? É o que a gente acabou de falar. Não é agradar as pessoas porque é o que elas querem. Não, o parâmetro, a baliza é a palavra.
Então, o que é certo segundo a palavra, não aquilo que eu acho, o que o mundo acha, ou que o outro gosta, mas o que é segundo a palavra, visando o quê? O que é certo. Então, nós temos que aceitar, respeitar as pessoas e entender que ninguém muda ninguém. A gente já falou isso milhares de vezes aqui. Ninguém muda ninguém. Então, eu tomo as minhas decisões, eu tenho o meu comportamento transformado e eu trabalho para ajudar o próximo. Eu trabalho para o crescimento do próximo. Eu trabalho para a edificação do próximo. Então, eu respeito o meu cônjuge, eu respeito os meus filhos, eu não tento mudar os meus filhos na marra, eu não tento mudar o meu cônjuge na marra, eu não tento mudar os meus colegas familiares na marra, porque eu não sou assim. Deus não nos muda na marra. Ele nos dá a oportunidade de usar o meu livre-arbítrio com inteligência. Então eu aprendo que eu não mudo ninguém, então eu mudo a mim. Eu posso mudar a mim, eu posso controlar os meus pensamentos, eu posso controlar as minhas reações e através das minhas atitudes eu consigo transformar, abençoar a vida do outro com o meu testemunho. Quem é glorificado? O Senhor. Então, vamos crescer nisso. Vamos respeitar as pessoas, aceitar a maneira que elas são. Não, a gente não tem que abraçar o estilo de vida dela. Mas o que Jesus fazia? Ele entendia, ele não abraçava o estilo de vida daquela pessoa, mas ela aceitava, ele não ia lá pesar a vida dela. Ele ajudava, ele dava o testemunho e as pessoas saíam transformadas pelo comportamento do Senhor, pelas palavras do Senhor, pelos ensinos do Senhor. Então o nosso padrão é sempre o mesmo, é sempre o Senhor Jesus. Então Jesus estava com todo tipo de pessoa, mas ele não saía com aquelas influências, mas as pessoas saíam com a influência dele. É isso que nós temos que perseguir. Um nível de excelência, de santidade, de amor tão grande que as pessoas saiam transformadas com a nossa presença e não a gente transformado com a presença delas. Isso que mostra diferença, isso que mostra força, isso que mostra caráter, convicção. Ok? Então, trabalhe isso, isso nos ajuda, inclusive, a sermos, pessoas mais leves, a termos relacionamentos mais leves. Né? Porque muita gente, né, tem uma sede de controle, de dominar as coisas, que tenta dominar as pessoas. E o Senhor não nos fez para dominar pessoas. Ele falou, domine sobre as aves, sobre os animais, sobre todos os bichos, não sobre seres humanos. Então não tente dominar pessoas, não tente controlar pessoas, tenha um exemplo e com o seu exemplo, o exemplo arrasta. Então você quer ser influente? Tenha o melhor testemunho que você puder. Ok? Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, estamos aqui na sua presença, meu Pai querido, e mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos pelas oportunidades, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por essa palavra, obrigado por essas oportunidades. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem mostrado a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor nos aceita com os nossos erros, meu Pai, e o Senhor nos dá a oportunidade de trabalhar. E que cada um tenha esse entendimento, meu Pai, assim como o Senhor tem paciência e misericórdia conosco, que nós venhamos a ter paciência e misericórdia com as pessoas, para que a nossa postura influencie na mudança daquela pessoa, e não que a gente tente mudar as coisas na força do nosso braço, mas na força do exemplo, na força do Senhor. Então eu peço sabedoria, eu peço entendimento, eu peço que o Senhor nos ajude em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia de paz, um dia poderoso, um dia de vitórias em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.